Graça e paz, irmãos. Vamos fazer uma reflexão para o canal da Igreja Presbiteriana do Carnaubal, YouTube. Você, se não é inscrito, inscreva-se no canal para que você possa acessar outros vídeos que tem lá, certo? Tem aqui no canal. Dê o seu like. O texto que nós vamos meditar é no Salmo 102, versículos 23 e 24. É uma reflexão bem rápida, com algumas aplicações do roteiro que nós mandamos para o nosso grupo Culto Doméstico todos os dias, nessa quarentena, certo? Do coronavírus. Então o texto diz assim: Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Queridos, o salmista, ele escreve esse salmo fazendo uma oração de alguém que está aflito, abatido, e ele meio que desfalecido, provavelmente vendo a morte à frente, com medo da morte. Ele faz um queixome perante Deus, ou seja, ele se queixa diante de Deus porque está passando essa situação. Versículo de 1 a 11, ele vai tratar dessas questões, mostrando, pedindo a Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, como no versículo 12, por exemplo. E aí, para você ter um bom entendimento, leia o salmo todo, tá certo? Fica melhor. A gente vai só meditar nesses dois versículos, fazendo uma abreviação, aliás, uma aplicação, 3 aplicações rápidas sobre a situação do homem, falando sobre quando nós estamos abatidos, como nós nos sentimos. E aí nesse salmo, eu queria falar, baseado nesse salmo, não é uma dissertação, não é uma coisa grande, é uma coisa pequena. Então, ele vai falar durante o salmo, fazendo sempre o contraponto entre ele e entre Deus, e aí parece que ele estava em uma dificuldade, e diz assim: Ele me abateu a força no caminho. Que caminho? No caminho da vida, no percurso da vida deles, e me abreviou os dias. Então ele percebe que a vida dele está por um fio. E aí ele começa a questionar Deus, perguntar a Deus sobre a sua vida. Veja que ele faz esse contraponto e mostrando a situação dele, olhando para a situação dele. Muitas vezes nós nos sentimos assim, irmãos, abatidos por causa de alguns momentos. Aí nós pensamos por algumas coisas, por algum momento, que Deus tem a ver com isso, que Deus é culpado disso. Parece que nós não temos culpa, é Deus quem nos faz viver assim. Dizemos: olha, Deus é o dono da vida, é Ele quem está no controle de todas as coisas. Então, por que estou passando isso? Por que estou fazendo? Eu tenho feito tudo certo, tenho andado certo, tenho cumprido a palavra de Deus, e isso está me acontecendo. O que está acontecendo? Deus é injusto? Por que Deus não está agindo? Por que Deus não ouve a minha oração? E aí o salmista, nesse momento abatido, ele vai fazer esse queixome diante de Deus, a sua oração de alguém que está abatido, passando por um momento de depressão. E aí ele diz: Ele me abateu. Veja que ele está dizendo que foi Deus quem abateu, foi Deus quem deixou ele abatido, tristonho, e diz mais: e ele me abreviou os dias. Veja, ele tem entendimento que Deus é quem tem o controle de todas as coisas. Então a primeira aplicação que nós temos é que quando nós estamos abatidos, angustiados, sofridos, nós somos fracos, nos sentimos fracos e costumamos colocar a culpa em Deus, certo? Colocamos a culpa em Deus, quando nós, na verdade, que somos pecadores. Deus não é pecador, certo? Então, tenhamos cuidado com isso, amados, para que não venhamos culpar a Deus. Jeremias diz nas suas lamentações que se nós tivermos que nos queixar, nos queixemos dos nossos próprios pecados. Talvez você não ache que um pecadozinho pequeno, um pensamento, uma coisa assim pequena, não seja pecado, não afronta a Deus, mas afronta sim. A segunda coisa que nós temos a aplicar é que quando estamos abatidos, nós sentimos medo da morte, tememos pela vida. O Salmo no versículo 24, parte A, diz: Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Certo? Então ele achava que estava novo demais para morrer. Então veja, às vezes nós temos medo por qualquer coisa. Uma doença, um problema, uma dor de cabeça que se alastra, um problema de diarreia, alguma coisa assim,
certo? A gente fica com medo pensando que a nossa vida vai acabar. Com Deus, irmãos, nossa vida nunca acaba. Nós temos uma vida longa, vida eterna. Mas nós tememos por essa vida. É natural até que nós temamos morrer. Mas temos confiança no Senhor porque Ele está no controle. E Ele não vai abreviar a nossa vida além do tempo. Ele vai dar os dias necessários que nós tivermos. Precisamos fazer a nossa parte? Sim, precisamos. Mas Deus tem o controle da vida. O fôlego de vida está nas mãos dele. A terceira aplicação, rapidamente, eu queria mostrar, é que quando nós estamos abatidos, geralmente nós esquecemos que temos um grande Deus, um forte, um Deus poderoso, um Deus eterno. E nós estamos ligados em Deus. A nossa vida, irmãos, não é eterna, mas em Deus nós temos eternidade. Em Deus nós somos fortes. Em Deus nós temos o poder do Espírito Santo. Nós temos como vencer algumas coisas, algumas batalhas. Nós jamais pereceremos, porque temos um Deus que cuida de nós. Ele nos auxilia, Ele é nosso socorro. Portanto, então não tema, irmãos, se ponha diante de Deus, ore, busque o Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Quando você estiver cansado, abatido, corra aos pés do Senhor. Não desanime, tá bom? Viva sempre no caminho do Senhor. E continue assistindo o nosso canal, assistindo nossos vídeos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.